Dois fatos desse livro, que Então, São Tomé, nós vimos aí, tem essa imagem, o milagre das chagas do Nosso Senhor. Né? Bem, aí eu ia contar o segundo milagre. Veja a misericórdia de Nossa Senhora. Mas você não contou o milagre de São Tomé? Calma. Eu contei o primeiro da chaga, né? Que ele colocou o mão na chaga. E ele chegou atrasado na morte. Então o que aconteceu? Nossa Senhora é chamado dormício, né? Até lá na igreja do Santo Sepulcro tem aquela pedra lá. Dormício de Nossa Senhora, como se fosse uma dormição. E depois ela foi assunta aos céus, em corpo e alma. Nosso Senhor Jesus Cristo foi a ascensão. Ele próprio, sua força, subiu aos céus. Nossa Senhora não, pelos anjos. Ela foi levada aos céus. Bem, e São Tomé chega atrasado. E os apóstolos disseram, ela já foi embora. Então, quando foram lá no local, Nossa Senhora desce para São Tomé e entrega para ele o cinto, sacratíssimo cinto dela. Um prêmio fabuloso. E esse cinto existe até hoje. Né? São Tomé, antes de começar as viagens apostólicas dele, ele recolheu, deixou para uma família, para guardar. Depois aquilo tem vários fatos, etc. Encontraram lá em Jerusalém, não sei se foi na época das cruzadas, levaram de volta para a Itália. E está na igreja de Prato. E os agostinianos davam essa bênção do cinto, porque ele protege especialmente contra as tentações contra a castidade, a pureza. Bem, então São Tomé, surpresa. Chegam os primeiros missionários, né, que Padre Manuel da Nóbrega, jesuíta, ainda foi da época de Santo Inácio, porque um dos fundadores dos jesuítas é o irmão Simão Rodrigues, português. E o rei pede para mandar os missionários para cá. E aí os índios começam a exaltar, a gritar. Esse é o Pai Sumé, Pai Sumé. Quem era o Pai Sumé? Voltou a foto? Então pode passar. Esse é o Padre Manuel da Nóbrega. Para espanto dele, né? Os índios contaram o seguinte, que eles passavam muita fome. E o Pai Sumé disse que uma hora vai vir outros que vão te falar do grande Sumé, né? E deixou para eles dois alimentos, a mandioca e a banana. A mandioca nós vimos isso nos assentamentos, né, São Paulo Henrique? É a planta mais fácil de dar e muito substanciosa, né? Bem. Bicho preguiçoso, né? Exatamente. E aqui não tinha trigo, só hoje, com todo o desenvolvimento do trigo, né? Nós estamos tendo trigo no Ceará até. E diz que dos melhores trigos, hein? Lá em Brasília tem um trigo do Cerrado que não dava nada, que as padarias fazem fila, porque é um trigo melhor. Tem. Bem, mas nessa época não tinha. Quer? Alisson Paulinelli. Nós tivemos palestra dele lá em Uberaba, né? Dois fatos desse livro, que
Então, São Tomé, nós vimos aí, tem essa imagem, o milagre das chagas do Nosso Senhor. Né? Bem, aí eu ia contar o segundo milagre. Veja a misericórdia de Nossa Senhora. Mas o senhor não contou o milagre de São Tomé? Calma. Eu contei o primeiro da chaga, né? Que ele colocou o mão na chaga. E ele chegou atrasado na morte. Então o que aconteceu? Nossa Senhora é chamada dormício, né? Até lá na igreja do Santo Sepulcro tem aquela pedra lá. Dormício de Nossa Senhora, como se fosse uma dormição. E depois ela foi assunta aos céus, em corpo e alma. Nosso Senhor Jesus Cristo foi a ascensão. Ele próprio, sua força, subiu aos céus. Nossa Senhora não, pelos anjos. Ela foi levada aos céus. Bem, e São Tomé chega atrasado. E os apóstolos disseram, ela já foi embora. Então, quando foram lá no local, Nossa Senhora desce para São Tomé e entrega para ele o cinto, sacratíssimo cinto dela. Um prêmio fabuloso. E esse cinto existe até hoje. Né? São Tomé, antes de começar as viagens apostólicas dele, ele recolheu, deixou para uma família, para guardar. Depois aquilo tem vários fatos, etc. Encontraram lá em Jerusalém, não sei se foi na época das cruzadas, levaram de volta para a Itália. E está na igreja de Prato. E os agostinianos davam essa bênção do cinto, porque ele protege especialmente contra as tentações contra a castidade, a pureza. Bem, então São Tomé, surpresa. Chegam os primeiros missionários, né, que o padre Manuel da Nóbrega, jesuíta, ainda foi da época de Santo Inácio, porque um dos fundadores dos jesuítas é o irmão Simão Rodrigues, português. E o rei pede para mandar os missionários para cá. E aí os índios começam a exaltar, a gritar. Esse é o Pai Sumé, Pai Sumé. Quem era o Pai Sumé? Voltou a foto? Então pode passar. Esse é o padre Manuel da Nóbrega. Para espanto dele, né? Os índios contaram o seguinte, que eles passavam muita fome. E o Pai Sumé disse que uma hora vai vir outros que vão te falar do grande Sumé, né? E deixou para eles 2 alimentos, a mandioca e a banana. A mandioca nós vimos isso nos assentamentos, né, São Paulo Henrique? É a planta mais fácil de dar e muito substanciosa, né? Bem. Bicho preguiçoso, né? Exatamente. E aqui não tinha trigo, só hoje, com todo o desenvolvimento do trigo, né? Nós estamos tendo trigo no Ceará até. E diz que dos melhores trigos, hein? Lá em Brasília tem um trigo do Cerrado que não dava nada, que as padarias fazem fila, porque é um trigo melhor. Tem. Bem, mas nessa época não tinha. Que é? Dr. Alisson Paulinelli. Nós tivemos palestra dele lá em Uberaba, né? Berlândia, desculpe. Exatamente. Então, o que acontece? Mas ele também foi rejeitado pelos índios. Então, em alguns lugares, os índios soltavam flechas, as flechas batiam nele e voltavam. Né? E ele deixou uma pegada perto de Salvador. Tem até hoje, pode passar. Tem uma história aí da zona da Mata Mineira, que existe
existe a banana de São Tomé. Eu, de pequeno, assisti muita gente plantando bananeira, a chamada Bananeira de São Tomé, no dia 21 de dezembro, que é a festa de São Tomé. E diz que um ano depois ela estaria com cacho. E verdade, um ano depois ela estava lá a ponto de ser colhida. É verdade. Não, depois foi se verificando. A dona Lúcia ouviu alguma coisa aqui da região lá. Que não foi só no Brasil que ele teve, não. Tem pegadas de São Tomé até no Canadá. Isso aqui é uma pedra, essa aqui é da Índia, né? Uma cruz feita com um mineral que não se conhecia naquela época. Pode passar. Aqui é naquela cruz que está lá no teto, né? Na Catedral de Sucre, na Bolívia. Uma madeira negra aludida à cruz de São Tomé. Uma madeira também que não tinha lá. Pode passar. Aqui onde era a Gruta de São Tomé, mas isso aqui é na Índia. Miraculosamente ele conseguiu fugir naquele dia. Tá vendo? Tem uma grade lá em cima. Pode passar. Aqui o pé de São Tomé. Eu quero voltar lá em Salvador só para ver isso. Agora, me disseram que é o seguinte, tem que ser na maré baixa, que na maré alta cobre o pé, mas está lá, sim. Pode passar? Salvador? Perto de Salvador. Aqui é uma cruz de São Tomé, também no Lago Titicaca. Pode passar. Aqui são as índias de lá, da época. Aqui as caravelas portuguesas. Outra hora eu falo sobre isso. Pode passar. Isso aqui, o doutor Plínio dizia o seguinte, a história do Brasil tinha que começar com esse fato. É a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo para o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, né? No ano 1139, em plena Idade Média. Esse pode. Então pode passando. Isso aqui até essas... eu tenho que colocar o crédito, que foi um monarquista lá da Paraíba que fez. Triunfo da Santa Cruz, pode passar numa batalha. Das missões mais importantes, nós vamos ver. Isso aí é o Vasco da Gama, que chegou até a Índia, né? Pode passar. Não esquecer. Quem somos? O principal é isso. 11 mil homens corajosos, mas em extremo menor número, comandados por um nobre forte de muita fé, Dom Afonso Henriques. Ele era conde naquela época. Mas a desvantagem era muito grande, apenas 11 mil lusitanos contra 100 mil mouros. Eles reuniram, vieram de Sevilha, da África, de todo canto, para tomar conta naquela batalha. O que vem a seguir é o relato que ele mesmo mandou escriturar sobre os 4 evangelhos, em 1152. Documento que foi descoberto no mosteiro de Alcobaça, em 1506. Então ele mandou escriturar. O senhor sabe que a palavra de um medieval era a coisa mais importante que tinha. Pode falar. Batalha de Ourique, 25 de julho. Foi há pouco tempo. É festa de Santiago, né? Foi na noite anterior que o céu se abriu. Enquanto Dom Afonso rezava pela madrugada, preocupado com o destino de suas tropas, ouviu um sinal que lhe chamava para fora. Pode passar, ele estava na tenda dele. Subitamente vi, à parte direita, contra o nascente, um raio resplandecente, indo-se pouco a pouco, clarificando cada hora e se fazia. Aqui ele cortou uma parte que é muito interessante, o doutor Plínio comenta. Veio o eremita e disse, Nosso Senhor quer conversar com Dom Afonso. E aí o secretário lá de Dom Afonso bate e diz, tem uma pessoa aí querendo falar com o senhor. Aí Dom Afonso disse, se for cristão, pode entrar. E aí era esse eremita, o doutor Plínio comenta, imagina, esse eremita estava 60 anos lá. O grande fato da vida dele era dar esse recado para o futuro rei. Né? Esse eremita está
Olha o Siri. Tudo isso aqui foi gravado. Né? Bem, e pondo-se de... Aí ele saiu, foi para o lugar e foi quando o Nosso Senhor apareceu numa cruz, está vendo? Aqui em cima. Sinal da cruz mais resplandecente. Era a cruz e Cristo nela. Nós vamos ver a importância da cruz na nossa história. Pode passar. Vendo, pois, esta visão, pondo à parte o escudo e a espada, ele estava de escudo e espada, me lancei de bruços, desfeito em lágrimas. Comecei a rogar pela consolação de seus vassalos e disse sem nenhum temor. Então é bonito isso, né? O senhor feudal não rezava só por ele, rezava pelos seus vassalos. Né? Aqui é um cavaleiro medieval, para a gente entender isso aqui. A que fim me apareceis, Senhor? Essa pergunta para Nosso Senhor é impressionante. Quereis, porventura, acrescentar fé em quem tem tanta fé? Melhor é, por certo, que vós vos vejam os inimigos e creiam em vós, que eu, que desde a fonte do batismo, vos conheci por Deus verdadeiro, Filho da Virgem e do Padre Eterno, e assim vos conheço agora. Vê que ato de fé belíssimo. Pode passar. Dom Afonso achava-se indigno de receber aquela visita divina, mas logo ele perceberia que ele tinha um propósito, um anúncio e uma profecia. Então não era para dar fé para ele. O Senhor respondeu, não apareci deste modo para fortalecer o seu coração neste conflito. Então não era para dar fé, para ele ter força de ânimo e fundar os princípios de seu reino sobre pedra firme. Aí Nosso Senhor já fala em reino. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. Olha a promessa. E de fato ele nunca perdeu uma batalha. Pode passar. Naquele dia ia combater 100 mil mouros. Né? E comporás o escudo de tuas armas do preço com que eu remi o gênero humano. Olha só, a arma mais bonita. Daquele por que fui comprado dos judeus e ser-me-á reino santificado, puro na fé e amado por minha piedade. Por isso a cruz no escudo de Portugal. Então vejam bem aqui. O escudo de Portugal forma uma cruz, certo? Com as 5 chagas, chamadas 5 quinas. E cada quina tem 5 moedas. Aí eu não tinha entendido, porque o Nosso Senhor foi vendido por 30 moedas. Mas a explicação é o seguinte, em heráldica, o senhor conta assim, ó. Daqui 5, 10, 15, 20, 25, 30. A do meio conta 2 vezes. Então, os que tiverem paciência, eu vou resumir muito. Então, só vou citar 2 fatos desse livro. Ele venceu nessa batalha. E aqui do lado está o Brasil, né? Isso aqui é o símbolo do Reino Unido, né? E nós vamos ver a maldade que foi a República tirar esse símbolo da nossa bandeira. Aqui está a cruz de Cristo com a esfera armilar. Pode passar. Continuou o Senhor. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja. Isso é o mais importante num exército. E o desânimo do outro lado. E te pedirá que entres na batalha com título de rei. O próprio exército pediu. Não ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem, lhe concede facilmente. Na Idade Média, um conde se proclamar rei, isso aqui era uma heresia muito grave. Mas era o Nosso Senhor que estava ordenando. Depois ele escreveu uma carta para o Papa, e 3, 4 anos depois que o Papa reconheceu a realeza dele. Agora vem a frase. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios. E quero, em ti e teus descendentes, fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas.
Aqui está a origem do Brasil. Uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a primeira aula de história do Brasil, o doutor Plínio dizia, tinha que começar com essa visão profética aqui, né? Impressionante. E nós vemos também, a gente fica assustado, hoje a revolução domina, mas nosso Senhor disse, na hora que eu quiser, eu derrubo isso aí. O Senhor disse, não se apartará deles, nem de ti, nunca, a minha misericórdia. Porque, por sua via, tenho aparelhadas grandes searas, e a eles escolhidos por meus segadores é semeadores, né? Em terras muito remotas. Quem podia imaginar, em 1139, aquele Portugalzinho de nada, que ia descobrir o Brasil. Pode passar. Ditas essas palavras, desapareceu e eu, cheio de confiança e suavidade, me tornei para o real. Isso é bonito, olha o que ele disse. Confiança e suavidade, isso é próprio da graça. A pessoa tem aquele refrigério, né? Quando a pessoa recebe uma graça, a pessoa tem um refrigério. Nas palavras de Cristo, Afonso, porém, está muito mais do que a promessa a um rei, um império entre as nações mais estranhas. Dom Afonso venceu a Batalha de Ourique, tornou-se Afonso I, o conquistador, primeiro rei de Portugal. Dom Afonso chamou Portugal de terra de Santa Maria. Está a promessa de uma grande nação querida por Deus. Outro dia eu estava lendo como é que depois Deus vai encaminhar isso. Quando chega na destruição da Ordem dos Templários, Portugal não tinha nem armada. De repente, os navios dos Templários saíram da França e foram para onde? Em Portugal. E o rei português, inspirado, disse, não, a Ordem dos Templários está proibido. Então façamos a Ordem de Cristo. Então o Brasil foi conquistado pelos Cavaleiros de Cristo, que é a sucessão dos Templários. Dom Pedro Álvares Cabral, ele é um cavaleiro de Cristo, tá certo? Eu tive a oportunidade de visitar agora Tomar, né? Que é o Convento de Cristo, uma fábula, beleza. Perto de Fátima. Grandes searas, escolhidos, terra muito remotas. Tenho aparelhados grandes searas. E a eles escolhido por meus segadores em terra muito remotas. Pode passar. Brasil, um país profético. Essa era o Brasil que Cristo anunciava. Essa foi a primeira página da nossa história, que começou um desejo do próprio Deus. O império por meio do qual o meu nome será publicado entre as nações mais estranhas. E o Brasil foi chamado pelos descendentes terra de Santa Cruz. Né? E foi com a missa. E a carta do Pero Vaz de Caminha é impressionante por causa disso. Os índios, eles viram algo ali de diferente e acompanhavam os portugueses, ajudaram a levar a cruz. Vê se pode. Sem entender, mas viram algo de sobrenatural. Pode passar. E o nosso ato fundacional foi uma missa. Sempre que disserem que o Brasil não dá para nada, tentemos recordar da primeira página da nossa história. Isso é o Brasil, somos membros de uma nação única que precisamos resgatar e redescobrir. Está o Cristo Redentor. E aqui está a nossa verdadeira bandeira, né? Então, com a cruz de Cristo, e que viva o Brasil, não se apartará dessa. Aí a República, o que fez? Colocou um dístico positivista, ordem e progresso, sem a cruz. Então o Brasil vive nesse apartamento, né, que foi o golpe da República, não teve participação do povo, não tem nada, foi uma coisa totalmente artificial. E que Nossa Senhora, temos certeza, vai ser resgatado. Então era isso.
Pois o livro ele mostra é uma doutrina da igreja, chama a história providencial, né? A teologia da história. Quer dizer, Deus deu o livre-arbítrio para os homens, né? Permitiu as maiores atrocidades, mas também dali é que surgem as maiores graças. Mas, se a gente acompanhar o fio da história, ele vai acabar se concretizando. E por isso que nós falamos, o doutor Plínio falava muito, o futuro, o reino de Maria. A senhora perguntou, né? Antes do reino de Maria, nós temos o castigo que Nossa Senhora prometeu em Fátima. Diz que nações inteiras vão desaparecer. E os pecados que a gente vê cometer hoje em dia são pecados, a gente pergunta como não aconteceu antes, né? Mas não é o fim do mundo, é o chamado fim dos tempos, né? Depois disso viria a realização daquilo que Nossa Senhora previu em Fátima. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Então, a própria Nossa Senhora em Fátima diz isso. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, Deus quer o reino de Nossa Senhora. Isso São Luís Grignion de Montfort já falava, e Fátima é a confirmação disso, e várias aparições vão nesse sentido. Agora, o Brasil tem um destaque muito grande nisso tudo. Uma vez teve um português e disse: o país que mais divulgou a mensagem de Fátima foi o Brasil. Nós temos um problema de consciência, que deveria ter sido Portugal, mas foi do Brasil, né? Aquela obra do Dr. Borelli, que penetrou na Rússia, os países comunistas e tudo. E a campanha, me lembro quando nós fomos no assentamento, acho que lá no Ceará, no assentamento, estava lá a propaganda da campanha de Nossa Senhora de Fátima. Bem, depois ocorreram vários problemas aí, traições, etc. Mas a campanha foi feita. Então seria isso. Eu acho que, não sei se alguém tinha alguma dúvida, alguma pergunta, eu acho que está... Eu vou fazer uma pergunta, Nelson. Pois não. A Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, ela se dá na Europa. Parece que ela não chega de imediato aqui no Brasil. Parece que ela chega um pouco atrasada, mas ela chega atenuada também aqui no Brasil. Como que se dá? Como que as revoluções lá afetam aqui? O Brasil, no caso, a América foi descoberta em 1492, ainda não tinha a Revolução Protestante, né? E o Brasil, 1500, ainda não. Mas já sofria nas tendências ao Renascimento, certo? Então a semente daquilo estava junto. E logo, logo veio a perseguição protestante. Por exemplo, esse Bom Jesus do Iguape, essa imagem milagrosa que tem lá em São Paulo, foi fruto disso. Porque o navio português foi atacado por piratas lá na costa de Pernambuco, protestantes. Então o que o comandante fez? Colocou a imagem numa caixa e jogou no mar, para se livrar da blasfêmia. E essa caixa apareceu de repente na praia lá de São Vicente, em São Paulo. Os índios viram aquilo e tal, abriram, e viram a imagem, avisaram os portugueses. E a imagem eles iam levar primeiramente, para Itanhaém, mas quando levava para Itanhaém ela ficava pesada. Quando levava para Iguape, ela ficava leve. Então viram que Nosso Senhor queria ir para Iguape. E lá tem um santuário com sala de milagres e tudo. Então veja bem, logo depois
já começa a Revolução Protestante, lá em Pernambuco, a invasão dos holandeses, tentaram invadir a Salvador. Então não foi só na Europa, é porque o mundo de cá é o que o Dr. Plínio explica na Revolução e Contra-Revolução, que os povos pagãos, eles vão ser, que a Revolução é um fenômeno da civilização ocidental e cristã, certo? E nos outros povos, à medida que esses povos vão tendo contato com a civilização ocidental e cristã, com a Europa, tá claro? Então, só vai dizer o Japão, por exemplo, né? O Japão hoje tem o mundo revolucionário lá, mas eles não cometeram, provavelmente, o pecado, como a Europa, e nós cometemos aqui o pecado de revolução. Apostasia, né? Apostasia, exatamente. Não sei se está claro. Então, a revolução ela é uma apostasia. Ah, sim. É um pecado gravíssimo. O Dr. Plínio chama pecado de revolução. Ele diz, por um lado, foi pior do que o pecado de Judas. Por quê? Judas, ele vendeu o Nosso Senhor por 30 moedas. A Santa Igreja é a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Ocidente está fazendo é vender a Nosso Senhor, entendeu? E não é por nenhuma moeda, é por ódio mesmo à cristandade. Então, por esse lado é pior. Ele imagina um nobre que tinha todas as honrarias de um nobre, né, um príncipe, e que teria uma grande vocação. Uma vocação tipo Dom Afonso Henriques. E que ele, em vez de corresponder a essa vocação, ele se revolta contra Deus. Mas como é que é a revolta dele? Ele olha para toda aquela sociedade, cheia de sacralidade, de ritual, de tudo, e se joga na grama ou na lama. É aquilo que eu comentei, é como a RCR. Cada parágrafo aqui dá para um livro, uma exposição, etc. Então é um assunto que a TFP americana, aliás, eu acho que no último Catolicismo comenta isso. Uma associação de exorcistas, né, vão fazer uma cerimônia para reparar e tirar aqueles demônios que foram feitos na conferência, eu acho que em Boston, né? Sim. Do satanismo, lá nos Estados Unidos. Em São Paulo está sendo construído, pelo jeito, ele vai ser um dos maiores templos satanistas do Brasil. Ele está numa avenida bem visível. Eu me lembro quando eu morei aqui em Belo Horizonte, mas o fato ocorreu antes. Eu vim para cá em 75. E ficamos sabendo na época que um grupo de satanistas foram lá em Ouro Preto, ou talvez daqueles estudantes, né, que tem lá, foram no Pico do Itacolomi fazer uma oferenda ao demônio para que a mini saia entrasse na sociedade. Quem é que fez isso? Um grupo de estudantes pervertidos. Então, saiu notícia também no catolicismo, né? O Putin, isso saiu nos jornais. Um grupo de bruxas, né? que ele convocou para amaldiçoar a guerra dele, né? A invasão da Ucrânia. Então, esse exorcista, acho que está no catolicismo, diz isso. Eu nunca vi um demônio ateu. Os demônios sabem que Deus existe. Eles acreditam. Então, a história também que o Dr. Plínio contava muito daquele convertido do século XIX francês, o Huysmans, que ele se converteu
assistindo uma missa negra. Ele que não acreditava em nada, era um boêmio, etc. Foi convidado para uma missa negra. E ele conta todos os detalhes, etc., as caras das pessoas, as imagens, tudo virado de cabeça para baixo. Chegou um padre, tinha que ser um padre mesmo, né? Apóstolo. E, aliás, sabe que esses satanistas se baseiam no relato do Isma, né? Para fazer a tal missa negra. Em cima, a consagração foi em cima de uma mulher, né? Do corpo de uma mulher, nua, e ele disse que o padre suava, até... O padre acredita no que ele está fazendo. Aí depois começaram com as hóstias, com o vinho, fazer as maiores barbaridades. Ele disse, ó, esse povo acredita. Por que tanto ódio a um pedaço de pão? A um vinho, né? E aí nasceu na cabeça dele a dúvida. Será que Deus existe mesmo? Será que a Igreja Católica é verdadeira? Foi nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu isso? Será que existe a Eucaristia? Então ele passando ao lado de uma igreja, estava tocando órgão em Paris. Não me lembro se foi daquela igreja Saint-Germain-l'Auxerrois. É. Ele ficou encantado. Ele disse, isso aqui é a visão do céu. E aí tem todo o processo dele de conversão, e um padre muito prudente o ajudou. Por quê? Ele estava acostumado a levar uma vida totalmente devassa, e ele não conseguia se converter. Ele foi fazer um retiro no mosteiro beneditino, ele ia rezar, as imagens transformavam em mulheres nuas, ele tinha vistas horrorosas. Aí o confessor ofereceu para ele uma coisa só na igreja que tem. Disse, ó, eu vou fazer uma oferta que pode ser humilhante, mas tem aqui um convento de freiras que se oferecem pela conversão dos pecadores e pede que as tentações que iria para aquele pecador caia sobre elas. E ele acabou aceitando, né? E com isso se converteu, ficou livre daquelas tentações horrorosas que ele tinha. Mas é impressionante isso. Por isso o papel das ordens contemplativas na igreja, né? Que tanto ódio o demônio tem. Bem, agora eu acho que nós passamos de todos os limites. Aqui o Nelson Barreto, então, volte outras vezes para escalar os picos de Minas, trazendo com ele as bênçãos de infância dele do braço de Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio de Janeiro. Tá bom. Muito obrigado. Vamos rezar para terminar, então? Sr. Nelson aí. Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Rogai por nós. E comunismo. Do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Ainda, de repente, se levantar contra aquilo, né? Foi também uma graça. Esse levante que está tendo na África agora, do Níger, patrocinado pela Rússia,